Imagine por um momento que a sua felicidade não dependesse de nada nem de ninguém, que você não precisasse esperar uma mensagem, uma aprovação, um carinho ou um reconhecimento para sentir-se completo. O que aconteceria se descobrisse que a verdadeira fonte da sua alegria sempre esteve dentro de você e não nas mãos dos outros? Hoje quero desafiá-lo a romper essas correntes invisíveis que o prendem à opinião alheia, a soltar a necessidade de validação e a ousar ser dono absoluto da sua paz. Porque depender dos outros para ser feliz é entregar o controle da sua vida, e você não nasceu para viver em escravidão emocional. Este vídeo é um chamado urgente: desperte, assuma o leme e escolha ser feliz por si mesmo. Fique, porque o que vai descobrir aqui pode se tornar o início da liberdade que você sempre buscou. Antes de começar, quero que escreva nos comentários, com toda a sua força e convicção, esta frase: hoje dependo só de mim, sou estoico. Escreva não apenas como um comentário, mas como uma declaração de poder, como um compromisso consigo mesmo. Ao fazê-lo, ficará gravado no seu subconsciente, você começará a reprogramar a sua mente de dentro para fora e, sobretudo, estará dando o primeiro passo em direção à transformação que precisa. Faça isso com intenção, com energia, porque este simples ato marcará a diferença no seu caminho rumo à verdadeira liberdade emocional. E ensinança 1: a vida não vem com manual. Você aprende a lutar sozinho, e essa é uma das verdades mais duras, mas também mais libertadoras, porque ninguém vai lhe entregar um livro com instruções exatas para superar suas batalhas. Ninguém dirá passo a passo como enfrentar a perda, o fracasso ou a incerteza. O que você tem é a si mesmo, sua mente, seu caráter, sua força interior. E é aí que se mede do que você é feito. Cada golpe, cada queda, cada silêncio em que não há a quem recorrer, é também uma oportunidade para crescer, para descobrir que sua capacidade de se levantar sempre foi maior do que acreditava. A maioria busca constantemente apoio, alguém que venha resgatá-los. Mas a verdade é que o mundo nem sempre funciona assim. Haverá momentos em que você estará completamente sozinho, onde sua única opção será enfrentar seus medos e encarar aquilo que assusta. E ainda que doa, ainda que pareça injusto, esses são os momentos em que seu caráter é forjado. Aprender a lutar sozinho não é um castigo, é um treinamento que o torna invencível. Quer saber quando realmente descobre sua força? Justamente quando sente que não pode mais e mesmo assim decide dar mais um passo. Esse passo solitário vale mais do que 1000 conselhos, porque é ali que você comprova que a resiliência não se aprende lendo frases bonitas, aprende-se vivendo, suportando e recomeçando. Essa é a vida, um processo de tentativa e erro no qual você mesmo se torna seu mestre. Faça este exercício. Comece a treinar sua autonomia todos os dias. Levante-se com um plano, ainda que pequeno, e cumpra-o sem depender de alguém que lhe lembre. Leia, eduque-se, prepare-se. Não espere que outros venham resolver sua vida. A disciplina se constrói com pequenos compromissos cumpridos na solidão. E cada vez que você consegue, sua confiança se fortalece. Quando se acostuma a ser responsável pelo seu próprio caminho, percebe que não precisa da validação de ninguém para avançar. Claro que receber ajuda é valioso, mas depender dela é uma fraqueza. Quem não aprende a lutar sozinho se quebra no primeiro abandono, desmorona na primeira rejeição. Em contrapartida, quem se acostuma a apoiar-se em si mesmo sabe que, mesmo que tudo ao seu redor falhe, ainda terá determinação suficiente para se levantar. Essa segurança interna é o que marca a diferença entre quem fica preso e quem transcende. O estoicismo nos lembra que a vida é uma batalha em que só controlamos nossas ações e decisões.
Marco Aurélio dizia que o homem forte não espera que a vida seja fácil. Ele aceita sua dureza e a enfrenta com coragem. E isso é exatamente o que significa lutar sozinho, não chorar pelo que não tem, mas trabalhar com o que está em suas mãos. Pergunte a si mesmo quantas vezes você parou porque não tinha apoio. Quantas vezes esperou que outros o salvassem. É hora de deixar essa expectativa para trás. Ninguém além de você pode dar o passo que precisa dar. Ninguém além de você carregará as consequências de suas decisões. E ninguém além de você desfrutará da vitória quando finalmente superar o que parecia impossível. O caminho solitário no começo parece duro, mas pouco a pouco se torna sua maior fortaleza. Porque quando você já não precisa da aprovação, do impulso ou da companhia para avançar, você se torna livre. Livre para criar, para escolher e para resistir. Essa liberdade interior é o verdadeiro sucesso. Saber que aconteça o que acontecer sempre poderá enfrentá-lo porque já o fez antes. Então lembre-se disto, a vida não traz manual. Você aprenderá na prática, errando, caindo e se levantando. E ainda que às vezes tenha que lutar sozinho, descobrirá que não há nada mais poderoso do que confiar na sua própria capacidade de resistir. Cada batalha enfrentada na solidão é um investimento na sua fortaleza interior. E chegará um momento em que, ao olhar para trás, você agradecerá por não ter tido um manual, porque foi justamente a luta que o transformou em quem é hoje. Ensinança 2. A verdadeira felicidade vem de ser feliz consigo mesmo. A verdadeira felicidade começa quando você descobre que não depende de mais ninguém, nem de nada externo, mas sim da relação que constrói consigo mesmo. Essa alegria que não se abala com a rejeição, a perda ou a opinião alheia é a que lhe dá liberdade. Você não precisa que alguém valide sua vida para sentir que ela vale a pena. O que realmente transforma é poder se olhar no espelho e sentir paz com quem você é. Essa paz não tem preço, porque ninguém pode tirá-la de você. Muitas vezes caímos na armadilha de acreditar que a felicidade está escondida em um emprego melhor, em um parceiro perfeito ou em um futuro que ainda não chegou. Pensamos que quando eu conseguir isso, ou quando eu tiver aquilo, aí sim serei feliz. Mas a realidade é que a felicidade não se adia, não espera que algo aconteça lá fora. Ela está no instante em que você decide aceitar quem é e aprender a desfrutar da sua própria companhia. O segredo está em se conhecer de verdade. Você já passou tempo escutando seus próprios pensamentos sem distrações? Já parou para sentir quais coisas realmente lhe dão calma e alegria genuína? Aí está a chave. Porque quando você se conhece, deixa de viver atento às expectativas dos outros e começa a desenhar sua vida a partir da sua essência. Dedicar momentos a estar consigo mesmo, sem a necessidade de preencher o silêncio com telas, ruído ou pessoas, é um presente. É nesses espaços de solidão consciente que você descobre que seu valor não depende do que os outros veem em você, mas do que você reconhece dentro de si. Aprender a estar só sem sentir vazio é um dos passos mais poderosos rumo à plenitude. Quando constrói essa relação interior, já não precisa que alguém venha resgatá-lo, nem que a vida lhe surpreenda com circunstâncias perfeitas. Você começa a perceber que, mesmo nos dias difíceis, há uma estabilidade dentro de si que ninguém pode quebrar. E essa estabilidade se transforma em seu escudo diante da adversidade. Imagine por um momento viver sem depender da aprovação de ninguém. Imagine levantar-se todos os dias com a certeza de que você é suficiente, de que não precisa se comparar nem competir para se sentir valioso. Esse é o poder de ser feliz consigo mesmo, a liberdade de não viver condicionado pelo que os outros pensam ou fazem. O estoicismo resume em um ensinamento profundo: a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece fora, mas em governar o que acontece dentro de você.
Marco Aurélio dizia que a nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos, e Epicteto lembrava que ninguém pode feri-lo se você não permitir em sua mente. Essa é a força de quem cultiva seu interior. A prática é simples, mas transformadora. Reserve todos os dias alguns minutos para revisar como você fala consigo mesmo, para agradecer pelo que já é e pelo que já tem. Comece a valorizar seu próprio progresso, ainda que pequeno, e celebre seus passos em silêncio. Aprenda a não fugir de si mesmo, porque nesse encontro com seu interior está o tesouro que tanto buscava lá fora. O que você alcançará é uma autonomia emocional que lhe dará poder diante de qualquer circunstância. Você já não será como uma folha que o vento leva de um lado a outro, dependendo da aprovação ou rejeição externa. Será como uma árvore com raízes firmes, flexível diante da tempestade, mas impossível de derrubar. A verdadeira felicidade vem de ser feliz consigo mesmo, de descobrir que você é completo tal como é, e que tudo o que chega de fora é apenas um complemento, não a base da sua alegria. Quando você compreende isso, a vida deixa de ser uma perseguição desesperada e se transforma em um caminho de calma, plenitude e liberdade interior. Ensinança 3. Soltar expectativas e apegos é essencial para liberar sua paz. Soltar expectativas e apegos é como tirar um peso invisível das costas. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque as coisas não saíram como esperava? Essa sensação de decepção vem de ter se agarrado a uma ideia rígida de como a vida deveria ser, de como uma pessoa deveria responder, de como os acontecimentos deveriam acontecer. E a verdade é que quanto mais você se apega, mais se prende a uma ilusão que nunca poderá controlar. A vida não obedece aos nossos caprichos, e por isso viver preso a expectativas é caminhar direto para o sofrimento. Cada vez que você coloca sua felicidade nas mãos de como alguém se comporta ou em um resultado que ainda não chegou, você está cedendo sua paz. Porque se essa pessoa falha, se o resultado não aparece ou se a vida surpreende com uma reviravolta, seu mundo desmorona. É como construir sua casa sobre a areia, qualquer onda a destrói. Em contrapartida, quando aprende a soltar, sua paz se torna uma rocha firme que nada nem ninguém pode mover. O apego é um dos grandes ladrões da liberdade. Nós nos apegamos a objetos, a relacionamentos, a ideias do futuro, acreditando que sem isso não poderemos viver. Mas o irônico é que quanto mais você se apega, mais medo sente de perder e mais ansiedade se instala no coração. É como viver acorrentado ao que ama, sem conseguir desfrutar de verdade porque o medo da perda está sempre presente. Soltar não significa deixar de amar ou renunciar ao que deseja, significa amar sem possuir, desejar sem depender, desfrutar sem medo de perder. Trata-se de viver cada instante com gratidão, entendendo que nada nos pertence totalmente. Nem as pessoas, nem as coisas, nem sequer o amanhã. E quando você entende isso, se liberta de uma carga enorme. Aceitar a realidade tal como é não é resignação, é sabedoria. A vida se move em um fluxo constante de mudanças, e resistir a elas é como querer deter o mar com as mãos. O único resultado é se exaurir. Mas quando você permite que a realidade seja como é, descobre que há beleza até no inesperado, e que muitas vezes o que parecia uma perda se transforma em um presente oculto. Uma forma prática de começar a soltar é observar-se no momento em que surge uma expectativa. Pergunte a si mesmo, o que estou tentando controlar que não depende de mim? Ao tornar essa pergunta consciente, você corta o ciclo da frustração. Depois, substitua a expectativa por gratidão. Agradeça pelo que já tem, pelo que já está em suas mãos, pelo que a vida já lhe deu hoje. A gratidão é uma chave poderosa que dissolve a ansiedade do apego e o traz de volta ao presente. Outra ferramenta é a meditação.
Quando você treina sua mente para estar aqui e agora, deixa de se obsediar com o que deveria acontecer amanhã ou com o que se perdeu ontem. A meditação abre um espaço de silêncio dentro de você, onde as expectativas se dissolvem e surge uma calma profunda. Nesse estado, a vida deixa de ser uma luta contra o que não pode controlar e se transforma em uma dança com o que é. Segundo o estoicismo, a raiz da liberdade está em reconhecer o que depende de nós e o que não depende. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. E essa frase resume a arte de soltar, parar de colocar sua paz naquilo que não está sob o seu poder. O único que você pode controlar são seus pensamentos, suas ações e sua atitude. Todo o resto, deixe fluir. O resultado de viver assim é um alívio imediato. A ansiedade se dissolve porque você já não carrega o peso de controlar o incontrolável. Você se torna flexível diante das mudanças, capaz de se adaptar sem perder a calma. E, sobretudo, descobre uma sensação de liberdade tão profunda que nada externo pode igualar. Porque quando você solta expectativas e apegos, não perde nada, ao contrário, ganha sua paz, seu equilíbrio e sua verdadeira alegria interior. Ensinança 4. Construa relacionamentos a partir da abundância, não da necessidade. Construir relacionamentos a partir da abundância e não da necessidade é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar na vida. Pense bem, quando você entra em um relacionamento porque tem medo de ficar sozinho, o que cria não é amor, é dependência. E a dependência sempre traz consigo ansiedade, ciúmes, medo de perder e uma constante sensação de vazio. Mas quando você chega a um relacionamento a partir de um lugar de plenitude, já não está buscando que alguém o complete, e sim escolhe compartilhar o que já é. Isso muda tudo, porque você se relaciona a partir da força e não da carência. A solidão não é inimiga, é a oficina onde se forja sua independência emocional. É nesses momentos consigo mesmo que você aprende a escutar sua mente, a descobrir o que realmente gosta, a nutrir seu espírito com atividades que o preenchem. Se consegue desfrutar de sua própria companhia, ler um bom livro, criar algo, refletir ou simplesmente estar em calma, então já não precisa que outra pessoa venha preencher seus vazios. E quando deixa de precisar, começa a escolher com liberdade. Entrar em relacionamentos a partir da necessidade é como mendigar migalhas de afeto. Você se conforma com pouco, tolera o intolerável e aceita menos do que merece, porque o único medo maior que um mau vínculo é a solidão. Mas quando entende seu próprio valor, quando sabe que sua felicidade não depende de outro, torna-se muito mais seletivo. Já não entrega sua energia a qualquer um, já não busca validação desesperada, mas compartilha a partir de um lugar de abundância. Pergunte-se com sinceridade: este relacionamento enriquece minha vida ou apenas evita que eu me sinta só? Essa reflexão pode ser dura, mas é libertadora. Porque muitas vezes descobrimos que não estávamos amando, estávamos fugindo do vazio. E quando você reconhece isso, tem a oportunidade de cortar esses laços que o aprisionam e abrir-se a conexões mais autênticas. Cultivar sua autossuficiência é fundamental. Dedique tempo todos os dias a si mesmo, às suas paixões, aos seus projetos, ao seu crescimento. Quando alimenta seu mundo interior, você se torna alguém que não apenas desfruta da própria solidão, mas que irradia energia ao compartilhá-la. E essa energia atrai relacionamentos diferentes, pessoas que não buscam se aproveitar da sua necessidade, mas caminhar ao seu lado com admiração e respeito. Aprender a dizer não é parte essencial do processo. Dizer não a relacionamentos tóxicos, a vínculos que não respeitam você, a dinâmicas que drenam sua energia, é o maior ato de amor próprio. Ao fazer isso,
envia uma mensagem clara: prefiro minha própria companhia antes de uma companhia que roube minha paz. E a partir daí, qualquer relacionamento que aceitar será um verdadeiro complemento, não uma muleta emocional. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não depende de fatores externos, mas da capacidade de governar sua mente e seu coração. Marco Aurélio dizia que o homem que está em paz consigo mesmo está também em paz com o universo. E essa é a chave. Quando aprende a ser pleno em solidão, seus relacionamentos deixam de ser correntes e se transformam em escolhas conscientes que enriquecem seu caminho. O resultado é uma vida em que você já não sente medo de perder alguém, porque sabe que nunca se perderá a si mesmo. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, porque você escolhe a partir da abundância, não da carência. E o mais importante, sua solidão deixa de ser um vazio e se transforma em um espaço de liberdade e plenitude. A partir desse lugar, qualquer vínculo que forme não será um refúgio contra seu medo, mas uma celebração da sua força interior. Ensinança 5. Diferencia a solidão da solitude para encontrar força. Esse é um dos aprendizados mais transformadores que você pode integrar na sua vida. Porque embora ambas as palavras pareçam iguais, na verdade falam de experiências emocionais completamente diferentes. A solidão é aquele sentimento que o invade quando sente falta de alguém, quando percebe um vazio que deseja preencher com companhia externa. É a sensação de desconexão, de carência, de ausência. Mas a solitude, ao contrário, é uma escolha consciente. É decidir passar tempo consigo mesmo porque você gosta, porque reconhece que sua própria companhia é valiosa, porque sabe que nesse espaço íntimo encontra força, clareza e plenitude. Quando você entende essa diferença, sua relação com estar sozinho muda por completo. Já não vê como uma condenação, mas como um privilégio. Já não sente como abandono, mas como oportunidade. E isso lhe dá um poder enorme, porque deixa de ter medo de estar sem alguém e começa a ver que na solitude floresce sua verdadeira identidade. Pense nisto: a solidão nasce da necessidade, a solitude da escolha. A solidão faz você buscar desesperadamente companhia para preencher um vazio, enquanto a solitude permite desfrutar de si mesmo porque já se sente completo. Na solidão você se perde, na solitude você se encontra. Essa é a chave. Comece mudando sua narrativa interna. Cada vez que sua mente disser estou sozinho, substitua por estou desfrutando do meu tempo comigo mesmo. Essa simples reprogramação mental transforma o sentimento de carência em uma experiência de prazer, porque as palavras não apenas descrevem, também criam realidades dentro de você. Pratique dedicar pelo menos 15 minutos por dia a algo que você adore fazer em solitude. Pode ser ler, escrever, pintar, ouvir música ou simplesmente sentar-se em silêncio com um café quente. Não se trata de buscar distrações, mas de se reconectar consigo mesmo, de dar valor a esse espaço íntimo que não compartilha com ninguém. Quanto mais praticar, mais vai descobrir que sua solidão não é inimiga, mas um refúgio. Faça a si mesmo perguntas que ajudem a se conhecer melhor. O que eu gosto na minha própria companhia? O que me faz sentir completo sem depender dos outros? Essas reflexões abrem portas internas que o conectam com sua essência e mostram que pode encontrar satisfação em si mesmo sem necessidade de validação externa. Criar pequenos momentos para desfrutar conscientemente da solitude, como tomar café em silêncio pela manhã, caminhar sozinho na natureza ou escrever seus pensamentos antes de dormir, reforça a associação entre estar só e sentir calma. O que antes parecia vazio começa a ser percebido como plenitude. O estoicismo ensina que a verdadeira força nasce da autossuficiência, de aprender a estar bem consigo mesmo sem depender de fatores externos.
Marco Aurélio meditava em suas noites solitárias não para lamentar, mas para se fortalecer. Sêneca afirmava que quem sabe viver consigo mesmo nunca estará só, porque dentro de si encontra um mundo completo. Os estoicos viam na solitude um caminho de poder, uma disciplina que lhes permitia enfrentar a vida com serenidade e liberdade. O resultado de abraçar a solitude é profundo. Você começa a perder o medo do abandono porque entende que não se abandona enquanto se tiver. Descobre uma confiança diferente, uma independência emocional que não se abala com a ausência dos outros. E o mais valioso é que sua relação consigo se fortalece tanto que, ao compartilhar com os outros, já não faz isso por necessidade, mas por abundância. A solidão dói quando se vive como falta. A solitude liberta quando se vive como escolha. Se aprender a transformar essa percepção, deixará de sentir que precisa de alguém para estar completo e começará a reconhecer que sua verdadeira força surge nesses instantes íntimos consigo mesmo. E então, cada vez que a vida lhe der um momento de solitude, viverá não como vazio, mas como um lembrete de que dentro de si já tem tudo o que precisa. Ensinança 6. Enfrente seus pensamentos e emoções no silêncio. Enfrentar seus pensamentos e emoções no silêncio é uma das experiências mais reveladoras que você pode se dar. O silêncio tem um poder imenso, mas também um mistério que assusta muitos. Por quê? Porque quando desaparecem as distrações, quando já não há telas, conversas ou ruídos externos para entretê-lo, o que sobra é você com sua mente e seu coração. E nesse encontro aparecem as verdades que você vinha evitando, aquelas emoções que preferia esconder, aqueles pensamentos que pediam para ser ouvidos. Muitas pessoas fogem do silêncio porque ele incomoda, porque revela feridas internas. Mas justamente aí está a oportunidade de crescimento. Quando você se senta em calma com seus pensamentos, começa a descobrir que eles não são inimigos, mas mensageiros. Cada emoção incômoda que surge traz uma lição. A tristeza pode mostrar o que você valoriza, a raiva pode sinalizar um limite que não colocou, a ansiedade pode lembrar que está vivendo demais no futuro. Nada disso pode ser compreendido se você nunca se atreve a escutar. O silêncio não é vazio, é espelho. E nesse espelho você pode ver o que precisa curar, o que deve aceitar e o que pode soltar. Não se trata de julgar nem criticar, mas de observar com honestidade. 5 ou 10 minutos por dia bastam para começar. Feche os olhos, respire fundo e permita que os pensamentos fluam. Não tente controlá-los, apenas observe-os passar. Essa prática simples rompe o ciclo da evasão e abre a porta para a clareza. Quando surgir uma emoção incômoda, em vez de fugir dela, pergunte: o que isso quer me ensinar? Escrever o que sente em um diário pode ajudá-lo a dar forma ao que parecia caos em sua mente. De repente, o que parecia uma tempestade se transforma em uma oportunidade de autoconhecimento. E quanto mais faz isso, menos medo terá do silêncio, porque entende que ele não vem castigá-lo, mas libertá-lo. A respiração profunda é sua aliada nesse caminho. Cada vez que sentir que o silêncio sobrecarrega, leve a atenção à sua respiração. Inspire devagar, segure, expire com calma. Esse ritmo simples aquieta a mente e lembra ao corpo que você está seguro. Porque muitas vezes o que sentimos como ameaça no silêncio não é mais que a resistência da mente a enfrentar o que evitava. Escrever torna-se um ritual de cura. Não precisa de grandes palavras nem frases perfeitas, basta deixar sua mão registrar o que pensa e sente. O papel se transforma em um confidente silencioso que não julga e devolve clareza. Ali você descobre padrões, reconhece feridas e pouco a pouco cura desde dentro. Segundo o estoicismo, o domínio da mente e das emoções não se alcança fugindo, mas enfrentando.
Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas o que pensamos sobre eles. O silêncio é essa oportunidade de desnudar o que você pensa e vê-lo com objetividade. Marco Aurélio passava horas escrevendo suas reflexões em solitude, não para impressionar os outros, mas para ordenar seu interior e encontrar força em meio ao caos. Esse é o exemplo, usar o silêncio como mestre e não como inimigo. O resultado de praticar essa disciplina é poderoso. Você começa a experimentar uma clareza emocional que antes não tinha. O que antes parecia confuso se ordena, o que antes doía encontra alívio. A ansiedade diminui porque já não teme o silêncio, mas o busca como espaço sagrado. E o mais transformador é que a solidão deixa de ser um castigo e se converte em um lugar de cura e fortaleza. O silêncio não é ausência, é presença. É o espaço onde você se reencontra consigo, onde cura o que evitava e onde descobre que dentro de si sempre esteve a clareza que buscava lá fora. Quando abraça esse silêncio, deixa de ter medo da mente e começa a caminhar com ela como sua maior aliada. Ensinança 7. Eleve seus padrões a partir da solidão. Elevar seus padrões a partir da solidão é uma das decisões mais corajosas e poderosas que você pode tomar. Porque quando se atreve a ficar sozinho consigo mesmo, sem buscar refúgio em relações vazias ou em situações que não merece, descobre seu verdadeiro valor. A solidão se torna esse espelho onde já não pode se enganar, onde percebe o que realmente tolera e o que já não está disposto a permitir. É nesse silêncio que entende que se conformar não é humildade, é renunciar a si mesmo. Quantas vezes você aceitou menos do que merece por medo de ficar sozinho? Talvez um relacionamento que não o respeitava, um trabalho que apagava sua essência ou um círculo que não reconhecia seu valor. Fez isso porque pensou que era melhor isso do que nada. Mas quando escolhe a solidão como um espaço de força, deixa de ver o nada como vazio e começa a vê-lo como possibilidade. E a partir daí, eleva seus padrões. A solidão é o terreno fértil onde germina sua autenticidade. Longe das vozes externas, você pode se perguntar com honestidade: o que estou tolerando que não reflete meu valor? Como posso elevar meus padrões? Essas perguntas abrem rachaduras na comodidade e deixam entrar a verdade. Porque não se trata de pedir demais, mas de parar de aceitar o que o destrói. Elevar seus padrões não significa ser arrogante, significa alinhar sua vida com sua dignidade. Significa dizer não quando algo não lhe acrescenta, mesmo que no início doa. Significa reconhecer que sua paz vale mais do que qualquer companhia e que sua autenticidade não se negocia. Quando ousa colocar limites e se priorizar, não só eleva o que exige dos outros, também eleva o que exige de si mesmo. Faça o exercício de escrever seus padrões. Coloque-os em palavras claras: respeito mútuo, apoio, crescimento, autenticidade, paz. Cada vez que tiver dúvidas, revise essa lista. Será sua bússola para não se perder em relações que drenam ou em compromissos que não o elevam. E lembre-se, não se trata de esperar que alguém os cumpra, mas de começar a encarná-los você mesmo. Quando vive de acordo com eles, automaticamente atrai pessoas e experiências que ressoam com o seu nível. A solidão também é o espaço onde fortalece sua autoestima com ações que o reafirmam. Dedique tempo a cada dia para um projeto pessoal, algo que lhe recorde seu valor e sua capacidade. Pode ser escrever, treinar, aprender uma habilidade ou avançar em um sonho. Esses pequenos passos reforçam a ideia de que sua vida tem propósito, mesmo sem validação externa. E a partir desse propósito, seus padrões deixam de ser capricho e se tornam consequência natural da sua autovalorização.
O estoicismo resume com clareza: o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo e escolher o que aceita em sua vida. Epicteto ensinava que ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior sem o seu consentimento, e Marco Aurélio lembrava que sua dignidade depende de como você se trata. Elevar padrões a partir da solidão é exatamente isso: decidir que sua vida reflita seu valor, não seu medo. O resultado de viver assim é uma transformação radical. Você começa a atrair relações autênticas, porque já não se conforma com as que não vibram com você. Encontra experiências que refletem sua autenticidade, porque rejeita as que não respeitam sua essência. E o mais poderoso: a solidão deixa de ser castigo e se converte em aliada, no espaço onde reforça sua confiança, seu propósito e sua verdade. Quando aprende a elevar seus padrões a partir da solidão, deixa de pedir permissão para ser você mesmo. Entende que a vida não se trata de encaixar, mas de ser fiel à sua essência. E a partir dessa fidelidade, tudo que chega até você se sente mais puro, mais livre e mais alinhado com o que realmente merece. Ensinança 8. Explore passatempos que acendam sua paixão. Explorar passatempos que acendem sua paixão é como acender uma centelha dentro de si que transforma a forma como vive seu tempo a sós. Quando encontra uma atividade que realmente o move, que desperta sua curiosidade e que o conecta com sua essência, a solidão deixa de se sentir como vazio e começa a se sentir como presente. Porque já não busca escapar de estar consigo mesmo, mas anseia por esses momentos para dedicar-se ao que nutre sua alma. Um passatempo não é perda de tempo, é uma ponte para sua criatividade, seu equilíbrio e sua satisfação pessoal. Pintar, escrever, dançar, tocar um instrumento, cozinhar, aprender um idioma ou cultivar plantas, o que importa não é a atividade em si, mas o que desperta dentro de você. Quando a pratica, entra em um estado de presença, onde o estresse desaparece e só resta a conexão consigo mesmo. É um refúgio saudável que não depende de ninguém mais, um espaço em que sua mente descansa e seu espírito se expande. A chave está em ousar experimentar sem medo do julgamento. Muitas vezes não exploramos o que nos apaixona porque acreditamos que não seremos bons o suficiente, porque nos comparamos com outros ou porque pensamos que não tem sentido se não gera resultados externos. Mas os passatempos não são para competir nem para demonstrar, são para expressar o que você carrega dentro, para presentear-se com um espaço de autenticidade. Por isso, quando os pratica, experimenta uma liberdade única, a de fazer algo apenas porque ama. Comece com algo simples. Dedique 15 minutos por dia a uma atividade que desperte sua energia. Não precisa de horas nem de equipamentos caros, apenas disposição. Crie um cantinho livre de distrações onde possa entregar-se ao seu passatempo sem interrupções. Esse espaço físico se torna um lembrete de que você merece tempo para si, de que sua alegria também é prioridade. Depois de cada prática, reflita sobre como se sentiu. Deu-lhe calma, encheu-o de entusiasmo, ajudou a se expressar. Essas perguntas fortalecem sua conexão com a atividade e mostram que, além da técnica, o importante é a emoção que desperta em você. Com o tempo, perceberá que esses momentos se transformam em oásis de equilíbrio e que cada dia espera com entusiasmo o instante de voltar à sua paixão. Quando transforma a solidão em espaço criativo, constrói resiliência emocional. Porque já não teme estar consigo mesmo, mas o desfruta. Cada passatempo é uma forma de se conhecer melhor, de descobrir talentos ocultos, de reencontrar-se com sua criança interior. E isso fortalece sua confiança, porque reconhece que pode gerar alegria de dentro, sem depender de nada externo.
O estoicismo ensina que a felicidade não está no que não controlamos, mas no que cultivamos dentro de nós. Marco Aurélio encontrava serenidade, escrevendo seus pensamentos, Sêneca em suas cartas e reflexões. Eles entendiam que práticas pessoais não eram luxo, mas caminho para manter a mente firme e o espírito em calma. Seus passatempos cumprem essa mesma função, são exercícios de liberdade que lembram que seu mundo interior é suficiente. O resultado de integrar passatempos apaixonantes em sua vida é transformador. Você descobre que tem mais criatividade do que pensava, que o estresse se dissolve quando entra nesse fluxo de energia e que sua solidão já não se sente pesada, mas luminosa. Torna-se alguém mais pleno, mais expressivo e mais conectado com sua essência. E o melhor de tudo, começa a reconhecer que a felicidade está em criar, não em esperar. Explorar passatempos que acendem sua paixão não é detalhe pequeno, é uma decisão que muda a qualidade da sua vida. Porque quando encontra alegria no que faz sozinho, nunca mais volta a sentir-se incompleto. Descobre que dentro de si existe uma fonte infinita de entusiasmo e que cada dia pode ser uma oportunidade de acender essa centelha que lembra que viver também significa desfrutar. Ensinança 9. Desafie a negatividade e abrace a positividade. Desafiar a negatividade e abraçar a positividade é uma das decisões mais transformadoras que você pode tomar na sua vida diária. Porque a verdade é que grande parte do que sofremos não vem do que nos acontece, mas da forma como pensamos sobre isso. Os pensamentos negativos aparecem quase de maneira automática, infiltram-se como um veneno silencioso que turva sua visão e o faz acreditar que tudo está contra você. Mas se aprende a detê-los, a questioná-los e a substituí-los por perspectivas mais construtivas, seu mundo interior muda e, com ele, sua maneira de enfrentar a vida. Quando a mente se enche de negatividade, tudo fica cinzento. Um pequeno erro vira catástrofe, uma dificuldade é interpretada como fracasso, uma crítica como condenação. Mas se nesse momento você se perguntar, isso é realmente verdade? Existe outra forma de ver? Abre-se a porta para a objetividade. Muitas vezes, o que parecia insuperável era apenas um pensamento distorcido. Ao questioná-lo, a tempestade perde força. A gratidão é outra ferramenta poderosa para desafiar a negatividade. Quando você treina sua mente para focar no que já tem, no que já funciona, começa a ver a vida com mais clareza. Escrever 3 coisas positivas por dia pode parecer um exercício simples, mas pouco a pouco reprograma seu cérebro para buscar o que há de bom em vez de se prender ao que é ruim. E o fascinante é que essa prática não só melhora seu estado de ânimo, como também fortalece sua resiliência, ensina a ver luz mesmo nos dias mais escuros. A atenção plena é chave nesse processo. Observar seus pensamentos sem se identificar com eles lhe dá poder. Se percebe que surge um pensamento negativo, em vez de deixá-lo arrastá-lo, pode simplesmente dizer: isso é apenas um pensamento, não uma verdade absoluta. Essa distância liberta, porque entende que você não é o que pensa, você é quem observa o que pensa. E nessa separação nasce a liberdade de escolher uma resposta mais consciente. Cerque-se também de influências positivas. O ambiente que você consome nutre sua mente tanto quanto a comida nutre seu corpo. Pessoas que o inspiram, conversas que elevam sua energia, conteúdos que o motivam, tudo isso se converte em um escudo contra a negatividade. Porque no final, seu entorno reforça seus pensamentos e se escolhe um ambiente que fomente o construtivo, será muito mais fácil manter uma mentalidade otimista. O estoicismo ensina que a vida não é o que acontece, mas como você responde ao que acontece.
Marco Aurélio dizia que nossa mente tem o poder de transformar qualquer experiência em um bem se a usamos com sabedoria. E Sêneca afirmava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essas ideias nos lembram que a negatividade não é um destino inevitável, é um hábito que pode ser mudado se você decidir treinar sua mente com disciplina e clareza. O resultado de praticar isso é extraordinário. Você descobre que os pensamentos negativos perdem força, que já não o controlam como antes. Sente mais leveza no seu dia, mais resiliência quando as coisas se complicam e, sobretudo, uma felicidade que não depende de que tudo seja perfeito, mas da sua capacidade de encontrar algo bom mesmo em meio à dificuldade. A vida deixa de parecer um campo de batalha e começa a parecer um caminho que pode percorrer com calma e confiança. Desafiar a negatividade e abraçar a positividade não significa negar os problemas, significa enfrentá-los com uma mente clara e um coração disposto. É escolher ver possibilidades onde antes só via barreiras, é optar pela gratidão em vez da queixa, é recordar a si mesmo todos os dias que sua perspectiva pode ser seu maior peso ou sua maior bênção. E quando escolhe a segunda, não só transforma sua mente, transforma toda a sua vida. Ensinança 10. Haja com independência e confie em suas decisões. Agir com independência e confiar em suas decisões é uma das maiores provas de força interior que você pode enfrentar. Porque enquanto continuar vivendo preso à aprovação dos outros, sua vida não será sua, será apenas um reflexo do que esperam de você. E isso cedo ou tarde o desgasta. Porque por mais que tente agradar, sempre haverá alguém que critique, alguém que não entenda, alguém que o julgue. A verdadeira liberdade começa quando você se atreve a decidir por si mesmo, quando escolhe com base em seus valores e não na validação externa. Cada decisão que você toma é uma declaração de quem é. Se escolhe pelo medo, sua vida encolhe. Se escolhe pelos seus valores, sua vida se expande. Não se trata de nunca errar, trata-se de confiar que mesmo quando falhar, aprenderá, crescerá e será mais forte. Porque as decisões não definem sua perfeição, definem sua autenticidade. A dependência da opinião alheia é uma prisão invisível. Faz você duvidar de seus instintos, faz adiar o que deseja e rouba sua energia. Quantas vezes já quis fazer algo e parou apenas por medo do que os outros pensariam? Esse hábito o afasta de si mesmo. Mas quando se permite confiar em seu julgamento, começa a recuperar o controle. Toma pequenas decisões sem consultar ninguém, escolhe o que lhe dá paz mesmo sem aprovação e de repente sente uma força diferente. A força de ser dono da sua vida. A prática começa pelo simples. Decida qual passatempo quer experimentar, planeje seu dia de acordo com o que importa para você, expresse-se sem esperar um tudo bem dos outros. Cada uma dessas pequenas ações treina sua mente para confiar em seu critério. E ao final do dia, reflita que decisão tomei hoje a partir da minha independência, o que aprendi com ela. Mesmo que o resultado não seja perfeito, o ato de decidir já é uma vitória. Atreva-se também a enfrentar riscos calculados. Não se trata de se lançar no vazio sem pensar, mas de dar passos firmes mesmo quando há incerteza. Expresse uma opinião mesmo que incomode, tente algo novo mesmo sem garantias. É nesses momentos que a confiança em si se fortalece, porque você prova que é capaz de se sustentar mesmo em meio à dúvida. O estoicismo nos ensina que a chave está em viver em coerência com nossos princípios. Epicteto dizia que a liberdade não consiste em obter o que deseja, mas em não depender do que não controla. E uma das coisas que nunca controlará é a opinião dos outros. Por isso, agir a partir de seus valores é o maior ato de independência, porque só você sabe o que se alinha com sua essência e só você pode escolher.
Marco Aurélio também lembrava: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom. Seja um. Em outras palavras, pare de buscar teorias e comece a viver segundo sua verdade. O resultado de agir com independência é transformador. Você se torna mais confiante porque já não duvida de cada passo que dá. Começa a sentir paz porque vive de acordo com o que é e não com o que os outros querem. Sua vida se enche de propósito porque cada decisão reflete sua autenticidade. E o mais poderoso descobre que a liberdade não está em ter tudo sob controle, mas em confiar que você é suficiente para escolher, aprender e continuar avançando. Quando confia em si mesmo, a validação externa se torna irrelevante. O que antes o prendia agora o impulsiona, o que antes era medo agora é crescimento. E cada decisão, até as pequenas, se transforma em um lembrete de que sua vida lhe pertence. Essa é a força de agir com independência, deixar de ser espectador e tornar-se protagonista da sua própria história. Ensinança 11. Passe tempo na natureza para ganhar clareza. Passar tempo na natureza para ganhar clareza é um dos hábitos mais simples e, ao mesmo tempo, mais transformadores que você pode cultivar. Em meio ao ruído da vida diária, as telas que não param e as preocupações que giram em sua mente, sair para um espaço natural é como apertar o botão de reinício dentro de si. O ar puro, os sons dos pássaros, o movimento das árvores com o vento, tudo isso acalma sua mente e abre um espaço de silêncio que devolve a perspectiva. Quando você se dá 10 ou 20 minutos em um parque, em um jardim ou até mesmo em uma pequena caminhada por um lugar com árvores, algo profundo acontece. Sua respiração suaviza, seu corpo relaxa e seus pensamentos começam a se organizar. É como se a natureza tivesse a capacidade de desintoxicar sua mente de tudo o que sobra, deixando apenas o essencial. E nessa clareza surgem novas ideias. Você encontra soluções para problemas que pareciam impossíveis e recorda o que realmente importa. Estar na natureza é também uma forma de praticar atenção plena. Basta observar os detalhes, como a luz muda nas folhas, como soam os passos sobre a terra, como se misturam as cores do céu. Esse simples ato de observar traz você para o presente e rompe com a espiral de pensamentos que costuma aprisioná-lo. Quando sua atenção retorna ao agora, a ansiedade diminui e sua mente encontra descanso. A respiração profunda ao ar livre amplifica esse efeito. Inspirar lentamente, encher os pulmões com oxigênio fresco e expirar com calma é como um bálsamo para o sistema nervoso. Não apenas reduz o estresse, mas também dá uma sensação de renovação. É como se cada respiração dissesse: aqui e agora estou em paz. Esse estado é ideal para tomar decisões com mais clareza, porque já não decide a partir da confusão, mas da calma. Levar um diário enquanto está em contato com a natureza é outro ritual poderoso. Sentar-se sob uma árvore, ouvir os sons ao redor e escrever o que passa por sua mente ajuda a dar forma aos pensamentos. Às vezes, o que parecia caos se transforma em uma ideia clara quando colocado no papel. Escrever em um ambiente natural não apenas organiza sua mente, mas também fortalece a conexão com seu interior, porque o entorno inspira a ser mais honesto e autêntico com o que sente. Meditar ao ar livre é uma experiência única. Não precisa de silêncio absoluto, basta focar nos sons da natureza, o canto de um pássaro, o sussurro do vento, até o movimento da grama. Esses sons se tornam âncoras que o devolvem ao presente. A cada minuto nessa conexão, sua mente se limpa, seu coração se aquieta e seu espírito se fortalece. O estoicismo nos lembra que a natureza não é apenas um cenário, é também uma mestra.
Marco Aurélio encontrava serenidade observando a ordem do cosmos e refletindo sobre como tudo na natureza cumpre sua função sem resistência. Essa visão o ajudava a entender que, assim como os ciclos naturais fluem, também a vida humana deve ser aceita com suas mudanças e ritmos. Estar na natureza recorda que você não precisa forçar tanto, que muitas vezes basta observar e fluir. O resultado desse hábito é uma clareza mental difícil de alcançar em meio ao ruído cotidiano. Você descobre que o estresse se dissolve mais rápido, que seus pensamentos se organizam e que suas prioridades ficam evidentes. Já não reage com pressa nem com ansiedade, porque aprendeu a dar um respiro e a ouvir seu interior em meio ao ar livre. Cada dia que escolhe passar tempo na natureza, você se dá um presente de clareza, de paz e de conexão consigo mesmo. Não precisa de viagens distantes nem de grandes paisagens, basta sair ao lugar mais próximo e observar. Esse simples ato tem o poder de transformar seu estado mental e toda a sua vida, porque na natureza você não encontra apenas calma, encontra também a força para decidir com propósito e viver em equilíbrio. Ensinança 12. O perdão liberta sua carga emocional e abre caminho para a paz. O perdão liberta sua carga emocional e abre caminho para a paz. Guardar ressentimento é como carregar uma mochila cheia de pedras que fica mais pesada a cada dia que passa. Talvez você acredite que ao se agarrar à raiva, se protege de voltar a ser ferido, mas na verdade o único que faz é se machucar. O rancor não castiga o outro, envenena você. E quando decide perdoar, não significa justificar o que aconteceu, mas deixar de carregar esse peso que não o deixa avançar. Perdoar é um ato de amor próprio, não de fraqueza. É olhar-se no espelho e dizer: mereço estar em paz, mereço soltar isso que me consome. Não se trata de esquecer nem de negar a dor, mas de escolher não viver preso a ela. Porque cada vez que revive essa ferida, volta a sangrar por dentro. O perdão é a decisão consciente de fechar essa ferida e deixar que cicatrize. Muitos acreditam que perdoar é dar razão a quem feriu, mas é exatamente o contrário. Perdoar é recuperar seu poder. Enquanto guarda rancor, essa pessoa ou situação continua tendo domínio sobre você, continua roubando sua energia e sua paz. Quando perdoa, corta esse vínculo e recupera sua liberdade. Já não reage a partir da raiva, já não arrasta correntes invisíveis, você se liberta. Perdoar também implica aprender a se perdoar. Quantas vezes você se culpa por erros passados, por decisões que gostaria de mudar, por coisas que não fez melhor? Essa culpa constante é uma prisão que impede o crescimento. Deve lembrar que naquele momento agiu com o nível de consciência que tinha, que a vida se constrói aprendendo, caindo e levantando. A autocompaixão é chave, perdoar-se não é se desculpar, é reconhecer-se humano e dar-se a oportunidade de recomeçar. Praticar a empatia é uma ferramenta poderosa nesse caminho. Não significa justificar o que fizeram, mas tentar compreender que cada pessoa age a partir de suas próprias feridas, de suas limitações e de sua história. Muitas vezes, o dano que você recebeu foi reflexo da dor que o outro não soube manejar. Ver dessa forma suaviza sua carga e permite soltar mais rápido. Um exercício prático é escrever o que sente. Coloque no papel toda a raiva, a frustração e a tristeza. Tire isso da mente e do coração. Depois, escreva uma frase de libertação. Hoje decido soltar este ressentimento porque mereço paz. Esse ato simbólico, repetido várias vezes, reprograma sua mente para deixar de alimentar a ferida e começar a curar. A meditação também pode ajudar. Dedique alguns minutos para visualizar a situação ou a pessoa que ainda dói
e em seu interior repita: eu te liberto, eu me liberto. Não importa se a outra pessoa ouve ou não, o importante é que você sinta. Esse mantra se torna um lembrete de que você escolhe avançar em vez de ficar preso ao passado. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que os outros fazem, mas sim como respondemos a isso. Sêneca ensinava que o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário, e apegar-se ao rancor é justamente isso, prolongar um sofrimento que já aconteceu. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que devemos viver sem rancor, porque cada dia é valioso demais para desperdiçá-lo com o que não podemos mudar. O resultado de praticar o perdão é um alívio profundo. Você sente como seu coração fica mais leve, como sua mente encontra calma e como sua vida volta a avançar sem a sombra do passado. Perdoar não apaga o que aconteceu, mas transforma a maneira como você convive com isso. E nessa transformação, você recupera sua paz, sua força e sua capacidade de construir relações mais saudáveis e autênticas. O perdão não é um presente para quem o feriu, é um presente que você dá a si mesmo. É escolher a liberdade em vez da escravidão do rancor, a paz em vez da tormenta da raiva, a vida em vez da prisão do passado. Quando decide perdoar, decide curar, e ao curar, escolhe viver em plenitude. Ensinança 13. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade do seu tempo a sós. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade do seu tempo a sós. Se sua mente é um jardim descuidado cheio de ervas daninhas, inevitavelmente sua experiência será caótica e angustiante. Mas se você aprende a cultivar pensamentos de gratidão, amor próprio e possibilidades, seu tempo consigo mesmo se transforma em um espaço fértil, em um refúgio de calma e crescimento. Não se trata de evitar a solidão, mas de aprender a habitá-la com pensamentos que o fortaleçam em vez de destruí-lo. Quando você passa tempo sozinho, sua mente começa a falar mais alto. Os medos, as dúvidas, as inseguranças aparecem, e é aí que muitos fogem buscando distrações externas para não ouvir essa voz interior. Mas a verdade é que não se trata de calá-la, mas de transformá-la. Seus pensamentos são sementes, e dependendo de quais você rega, sua vida florescerá ou murchará. Se todos os dias você repete críticas a si mesmo, se só se foca no que falta, seu tempo a sós será um tormento. Mas se escolhe conscientemente cultivar gratidão e afirmações que lhe recordem seu valor, esse tempo se torna seu maior aliado. A autoobservação consciente é a primeira ferramenta. Dedique alguns minutos por dia para notar que pensamentos surgem quando está em silêncio. Não o julgue, apenas observe. Essa consciência é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você vê o que está ali e pode decidir o que manter e o que descartar. Uma vez que identifique crenças limitantes, substitua-as imediatamente por afirmações positivas. Não deixe espaço vazio em sua mente, porque se não plantar algo novo, as velhas ervas voltarão a crescer. A gratidão é o fertilizante mais poderoso para o seu jardim mental. Ao focar no que já tem, no que já funciona, sua mente se treina para encontrar beleza no cotidiano. Escreva todos os dias 3 coisas pelas quais é grato, por menores que sejam. Esse hábito simples muda o tom do seu diálogo interno, porque em vez de viver a partir da carência, você começa a viver a partir da abundância. E quando isso acontece, seu tempo a sós deixa de parecer vazio e se transforma em plenitude. Lembre-se, você não pode controlar todos os pensamentos, mas pode controlar quais alimenta. Imagine que cada pensamento é um visitante, alguns chegam trazendo paz, outros caos. Você decide quem convida a ficar e quem deixa ir. Com prática, sua mente aprende a não se prender ao negativo, a deixá-lo passar e a reter apenas o que agrega. O estoicismo expressa isso com clareza.
Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Os sábios estoicos sabiam que não se trata de mudar o mundo exterior, mas de governar o mundo interior. Se cultiva pensamentos elevados, seu tempo em solidão se torna fortaleza, se alimenta pensamentos destrutivos, se torna prisão. Você escolhe qual jardim quer cuidar. O resultado desse trabalho é evidente. Você começa a sentir maior controle mental, porque já não é escravo do que sua mente diz no automático. A ansiedade diminui, porque em vez de se fixar no negativo, aprende a reenquadrar e ver possibilidades. Seu estado emocional se equilibra e, pouco a pouco, descobre que a solidão já não assusta, porque a preenche com pensamentos que nutrem e fazem crescer. No fim, a qualidade do seu tempo consigo mesmo sempre dependerá da qualidade do que pensa. Se aprende a observar, substituir e agradecer, sua mente se transforma em um jardim de calma e abundância. E cada instante a sós será não apenas um respiro, mas uma oportunidade de crescer em silêncio, de curar e de encontrar a força que sempre esteve dentro de você. Ensinança 14. O medo é um indicador de crescimento, não um freio definitivo. O medo é um indicador de crescimento, não um freio definitivo. Cada vez que o sente, significa que está tocando os limites da sua zona de conforto, que está prestes a dar um passo rumo ao desconhecido, e isso é sinal de expansão. Muitas pessoas acreditam que o medo é um alerta de não avançar, quando na verdade é um lembrete de que algo importante está diante de você. Se nunca sente medo, provavelmente está vivendo pequeno demais, repetindo o mesmo sem se desafiar. O medo não aparece quando você permanece no conhecido, aparece quando a vida o convida a crescer. Esse nó no estômago, essa dúvida que o detém antes de agir, não é seu inimigo, é seu mestre. O medo aponta o caminho que o fará evoluir. Se o enfrenta, desenvolve coragem. Se o evita, reforça suas correntes. Cada vez que escolhe a evasão, o medo cresce porque você confirma a história de que não pode. Mas quando escolhe a ação, ainda que pequena, o medo começa a perder força. Você o encara e descobre que não era tão grande quanto parecia, que o monstro era apenas uma sombra projetada pela sua mente. O medo paralisa quando é interpretado como sinal de perigo absoluto. Mas se muda a perspectiva e o vê como sinal de oportunidade, tudo se transforma. Imagine que está prestes a dar uma palestra, iniciar um negócio ou confessar um sentimento. Seu corpo treme, sua mente inventa desculpas para recuar. Mas exatamente aí, nesse instante, está escondido o crescimento. Porque se avança, abre uma porta nova, se recua, reforça sua prisão. A forma de vencê-lo não é esperar que desapareça, mas agir apesar dele. Ninguém se torna corajoso de um dia para o outro, a coragem se constrói com pequenas ações diárias que desafiam o medo. Comece com passos simples, falar quando normalmente se calaria, tentar algo novo mesmo sem garantias, tomar uma decisão que tenha adiado por insegurança. Cada passo conta, cada ação demonstra que você é mais forte do que acreditava. Reconhecer seus medos com honestidade é o primeiro passo. Escreva-os, nomeie-os, encare-os. Dizer tenho medo disso é tirar poder do monstro em sua mente. Depois, desafie-os pouco a pouco. Não precisa conquistar tudo de uma vez, basta mover-se na direção contrária ao seu medo para provar a si mesmo que ele não o controla. Se teme falar em público, comece falando diante de poucas pessoas. Se teme empreender, dê um passo pequeno, pesquise, planeje, lance algo simples. A ação constante transforma o medo em trampolim. O estoicismo ensina que coragem não é ausência de medo, mas capacidade de agir apesar dele. Marco Aurélio escreveu: se você se depara com algo difícil, lembre-se de que foi feito para superá-lo. Os estoicos entendiam que o medo é parte da natureza humana, mas não deve nos governar.
Epicteto dizia que não tememos os fatos, mas as opiniões que temos sobre eles. Ou seja, não é o desafio em si que o freia, mas a interpretação criada em sua mente. O resultado de enfrentar seus medos é uma vida maior, mais plena, mais autêntica. Você começa a se atrever a assumir riscos que outros evitam, a aproveitar oportunidades que antes deixava passar. Percebe que o medo não era um muro definitivo, mas um sinal de que estava no caminho certo. A cada vitória sobre si mesmo, sua confiança cresce, sua resiliência se fortalece e sua coragem se multiplica. O medo continuará aparecendo sempre que você crescer, mas em vez de vê-lo como inimigo, passará a vê-lo como aliado. Cada vez que o sentir, saberá que está avançando, que está expandindo sua vida. E então, em vez de fugir, sorrirá, porque entenderá que o medo não é freio, é bússola que aponta para onde deve ir. Ensinança 15. Aprenda a transformar a adversidade e as críticas em motivação e força. Aprender a transformar a adversidade e as críticas em motivação e força é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver se deseja crescer e viver com propósito. A vida sempre trará provas, obstáculos, rejeições e palavras que ferem. Mas o que determina seu destino não é o que os outros fazem com você ou o que enfrenta, e sim a maneira como decide responder. Cada crítica pode derrubá-lo ou pode impulsioná-lo, cada queda pode marcá-lo ou pode forjá-lo. Tudo depende da atitude com que escolhe enfrentar. Pense em todas aquelas vezes em que alguém duvidou de você, lhe disseram você não consegue, apontaram seus erros. Talvez nesse momento tenha sentido raiva, dor ou vontade de desistir. Mas se conseguir transformar essa energia em combustível, o que era veneno se converte em remédio. Cada palavra negativa pode ser o motor que lembra por que você não deve parar, porque precisa provar a si mesmo que é capaz. Não se trata de calar os outros com gritos, mas de responder com fatos, de transformar sua disciplina e suas conquistas na resposta mais contundente. A adversidade é como fogo, pode consumir ou pode temperar o aço. Os dias mais escuros, aqueles em que parece que nada dá certo, são na verdade a academia do seu caráter. É aí que você treina paciência, resiliência e a capacidade de permanecer em pé mesmo quando tudo ao redor desmorona. Não fuja da adversidade, veja como uma mestra que o está preparando para algo maior. Quando enfrentar uma crítica, pergunte-se: posso aprender algo com isso? Se a resposta for sim, agradeça a lição e use-a para melhorar. Se não, então transforme-a em motivação, em um lembrete de que seu caminho não depende da opinião alheia. Você não precisa que o mundo acredite em você. Precisa acreditar em si com tanta força que até as vozes negativas se tornem ecos que desaparecem. A disciplina é a arma secreta nesse processo, porque haverá dias em que a motivação não virá, em que as críticas pesarão mais que os elogios, em que a adversidade parecerá invencível. É aí que entra sua capacidade de manter-se firme em seus hábitos, de levantar-se e fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. A perseverança constante é o que transforma dificuldades em vitórias silenciosas que pouco a pouco constroem seu sucesso. Lembre-se também de que cada rejeição é redirecionamento. Talvez você não tenha conseguido o que esperava, mas isso não significa fracasso, significa que o caminho está guiando você para um lugar melhor preparado para si. Muitos dos grandes feitos da história nasceram de fracassos que pareciam definitivos, mas que na realidade foram degraus para algo maior. O estoicismo ensina que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como interpretamos e o que fazemos com isso. Marco Aurélio dizia que a ação que se interpõe se torna o caminho, lembrando que cada obstáculo pode transformar-se em via de crescimento se escolhermos vê-lo assim. Epicteto afirmava que não é o que acontece que nos destrói,
mas a interpretação que damos. Sob essa visão, a adversidade não é inimiga, é o material com que você constrói sua força. O resultado de viver com essa mentalidade é uma resiliência inquebrantável. Você passa a ver a adversidade como campo de treinamento, as críticas como combustível e as rejeições como novas direções. Já não vive na defensiva nem com medo do fracasso, mas com a certeza de que tudo o que enfrenta pode torná-lo mais forte. E quando tem essa confiança, deixa de se deter na reclamação e começa a avançar com passos firmes. Transformar a adversidade e as críticas em força é, no fim, decidir que nada externo tem poder de quebrá-lo, apenas de moldá-lo. Cada vez que escolhe converter a dor em impulso, você se eleva acima das circunstâncias e demonstra que sua resiliência é maior que qualquer obstáculo. Esse é o verdadeiro sucesso, não apenas alcançar suas metas, mas tornar-se alguém que nenhuma tempestade pode derrubar. Se você chegou até aqui, quero parabenizá-lo porque isso demonstra seu verdadeiro compromisso com a mudança. Nem todos chegam ao final, mas você chegou, e isso já o coloca um passo à frente em seu caminho para a liberdade emocional. Agora escreva novamente nos comentários a frase: "Hoje dependo só de mim, sou estoico", porque repeti-la é reforçar sua decisão e deixar uma marca em sua mente subconsciente. Autocelebre este momento, reconheça seu esforço e dê a si o mérito que merece, porque está no caminho certo. E se este conteúdo trouxe valor para você, deixe seu like e inscreva-se, porque aqui continuará encontrando ferramentas poderosas para transformar sua vida e fortalecer sua mente.